Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Você já sabe, né? Aqui o assunto sempre é sério. A gente está falando de Jesus, tudo com base na Bíblia, então o assunto aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Hoje, galerinha, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Nós vamos tentar relacionar dois assuntos, na verdade. O fim dos tempos e a importância de conhecer Jesus. Beleza? Então, vou tentar compartilhar com vocês uma história que eu ouvi uma vez, que eu lembro dela, assim, eu não lembro exatamente quem me contou e nem como ela era 100% mesmo, assim. Não vou dizer para vocês que eu lembro exatamente, mas basicamente a história era a seguinte: tinha um homem que ele era caminhoneiro, então assim, ele saía para trabalhar, né, pegava o caminhão, ia fazer as viagens dele, ficava alguns dias fora, né, algumas semanas fora. Quem tem caminhoneiro na família aí vai saber do que eu tô falando, quem não tem, vai dar uma pesquisada que vocês vão ver que caminhoneiro funciona desse jeito. O cara tem que sair, ficar dias longe de casa, certo? E esse cara, ele tinha um filho, e toda vez que ele tava voltando para casa, ele chegava na rua, assim, meio que na esquina, ele já começava a buzinar, certo? E o filho dele, quando ouvia a buzina, corria para a porta, lá pro portão, para receber o pai dele com um abraço. Só que assim, ele sabia reconhecer o som da buzina do pai dele. Ele conhecia o pai, certo? E por isso ele estava ali sempre pronto para receber esse pai que estava voltando, já quando ele ouvia a buzina, certo? E assim, essa história aí fez eu pensar no fim dos tempos, né? Por isso que eu falei, vamos tentar relacionar aí dois assuntos, né? Muita gente fala que o fim dos tempos está aí, que os sinais estão aí, que Jesus está voltando, né? E isso aí, cara, realmente, a gente está vendo, os sinais estão se cumprindo, certo? Só que assim, a questão principal não é quando Jesus vai voltar. A grande pergunta é: você conhece ele o suficiente para você reconhecer quando ele chegar? Porque assim como o menino reconhecia a buzina do pai na história, só quem conhece Jesus de verdade é que vai entender o que está acontecendo quando a última trombeta soar. E agora, se eu falo para você, quando a última trombeta soar, e você não está entendendo nem isso que eu estou falando, então talvez você esteja no meio dessa galera aí que ainda não entendeu muito bem ou não conheceu muito bem a Cristo e que precisa conhecer mais ele, certo? Por que eu estou falando esse negócio da última trombeta? Vai ler a Bíblia lá em Apocalipse, que você vai ver o que fala sobre as trombetas, tá? Existem sinais no fim dos tempos. Vou abrir um parênteses bem rápido, tá? Existem sinais que a gente vai ver no fim dos tempos. A Bíblia vai falar que as trombetas vão soar, tem um número de trombetas que vai soar, e quando a última delas soar, é o momento, então, em que Jesus retorna para buscar aqueles que são seus, beleza? Então, fecha parênteses. Então, assim como o cara reconhecia, que o menino reconhecia a buzina do pai, a gente precisa reconhecer o som da trombeta, a gente precisa reconhecer Jesus quando ele voltar, certo? A Bíblia fala pra gente que tem um monte de gente aí que vai ver Jesus voltar e não vai saber que é ele, certo? Então, assim, isso é forte, mano. Por que não vai saber que é ele? Porque nunca teve um relacionamento com ele. Jesus mesmo falou nos evangelhos, vai lá ler os evangelhos porque faz bem ler a Bíblia. Ele falou assim, ó, tem muita gente que vai dizer: Senhor, Senhor, eu fiz tal coisa no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome. E ele vai olhar para os caras e falar assim, ó, para longe de mim, eu não te conheço, nunca te conheci, se afaste. Então assim, isso vai mostrar pra gente
por que que é tão importante a gente ter um relacionamento com Jesus agora, hoje, todos os dias, certo? Por quê? Porque quando chegar a hora dele voltar, se eu não tenho um relacionamento com ele hoje, eu não vou saber que é ele e ele vai falar para mim, eu não te conheço, se afaste de mim, certo? Então, assim, como que a gente se relaciona com Jesus? Através de oração, através da leitura da Bíblia, buscando ouvir a voz dele, entendendo o caráter dele, porque relacionamento é isso, mano. Quanto mais tempo você vai passar com alguém, mais você conhece essa pessoa e mais você parece com essa pessoa. Não sei se você já reparou nisso, mas assim, pais e filhos, que você olha só da forma que o cara se comporta, você sabe que aquele cara ali é filho dele, né? Tipo, alguém que você convive com essa pessoa, você acaba pegando as manias dessa pessoa, né? Vamos falar de time de futebol aqui. Quem aqui gosta de futebol e tem um time de coração, para pensar. O time que você torce para ele por quê, cara? Provavelmente você convive com alguém, você tem um relacionamento muito forte com alguém que torce para esse time, certo? Assim, dá uma olhada em hábitos que você tem aí no seu dia a dia, né? Às vezes não só hábito bom não, tá, gente? Tô falando de hábito ruim também, que pode acontecer, né? Comigo acontece algumas vezes aqui, eu deixo como o iogurte, né? E deixo o potinho de iogurte em cima da pia. E na hora que a minha mulher vê, ela achar ruim comigo, né? Que eu não joguei no lixo, ao invés de jogar no lixo, eu deixei ali em cima da pia. E aí eu percebi que eu peguei esse hábito de alguém que eu convivi durante a minha infância e adolescência. Então, assim, a gente passar tempo com as pessoas faz a gente se conhecer mais e faz a gente ficar mais parecido com essa pessoa. Por isso é importante a gente ter um relacionamento com Jesus, para a gente conhecer ele e ficar cada vez mais parecido com ele, porque esse é o nosso objetivo, ser mais parecidos com Jesus, dia após dia. Cada dia que passa, a gente precisa ser mais parecido com Cristo, porque Cristo é o exemplo perfeito de como que a gente deve viver, certo? Então, gente, relacionamento, é isso que Deus quer com a gente. Ele quer ter um relacionamento igual um pai tem com um filho, certo? Ele quer ter intimidade com a gente, só que ele não vai forçar a gente a isso. Ele vai dar essa escolha pra gente. Ele vai falar, cara, eu tô aqui, você quer? Então vem. Mas se você não quiser, eu não te obrigo também. Então Deus, ele quer ter esse relacionamento com a gente, e esse relacionamento ele é muito importante, porque, como eu falei antes, o fim, ele tá próximo realmente. Os sinais estão aí. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que os sinais que estão sendo falados nas Escrituras estão acontecendo nos dias de hoje. Então, assim, o fim está chegando. Jesus está perto de voltar, ele está às portas e a gente precisa estar preparado para reconhecer ele quando ele voltar, certo? Então, mano, pega essa aí, pensa a respeito. Ter um relacionamento com Jesus, ele é importante, sim, a gente precisa se relacionar com ele, precisa conhecer ele, e esse relacionamento vai além de fazer a gente conhecer ele, fazer a gente também se parecer com ele cada vez mais. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio do nosso podcast, certo? Como o relacionamento com Deus, ele nos transforma, né? Ele nos molda e nos faz cada vez mais parecidos com Deus. Então, se você quer saber mais sobre isso, você não pode perder o próximo episódio que vai ser lançado na semana que vem, que a gente vai falar um pouco mais aprofundado desse assunto aqui, relacionamento com Deus que nos transforma e faz a gente se parecer cada dia mais com Jesus. Beleza? Se você ainda não está vivendo uma vida de relacionamento com Cristo, cara, pensa nisso agora. Muda. Começa a se relacionar com Ele. Oração, leitura da palavra. Ele se revelou para nós ali, na Bíblia. É o próprio Deus mostrando para a gente o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como Ele é, o que Ele não quer que a gente faça, enfim. Tá tudo ali, mano. Vai buscar. Busca Deus ali em oração. Ele tá ali, ó, com os braços abertos, te esperando. Não fica com medo, não.
porque ele não é um Deus mau, como muita gente aí pensa. Pelo contrário, ele está esperando você e ele quer ter esse relacionamento com você. Então, não perde tempo, mano. Vai pro seu cantinho aí, num lugar que você consegue ter tranquilidade, fecha seu olho e fala com Deus, porque ele tá te escutando. Se você não sabe como fazer isso, cara, não tem um jeito certo, é simplesmente você conversar com ele. E se você não estiver sentindo a presença dele ali, não tem problema. Confia, ele tá te escutando, mano. Você não precisa sentir. Lembra que a gente falou disso em episódios anteriores? A fé, ela não é um sentimento, cara. A fé é uma convicção. A fé não precisa ter o sentimento para você saber que Deus está ali. Ele está ali e ele está te ouvindo. Ele está em todos os lugares. Ele consegue ver seu coração. E você pode falar com ele da onde você estiver. Então não perde tempo, mano. Vai conhecer a Deus. Vai buscar ele revelado nas Escrituras. E vai orar. Vai conversar com o Pai. Porque o Pai quer ter um relacionamento com você. E aí, mano, quando a trombeta soar, você vai saber. Você vai falar, opa, eu tô sabendo o que é isso aqui. Esse cara que tá vindo, ó, ele é Jesus realmente. E eu sei porque eu conheço ele. Eu tenho um relacionamento íntimo com ele. E é isso que a gente precisa ter, sempre. Valeu, galerinha de Deus! Que Deus abençoe vocês, que a semana de vocês seja muito boa na presença do Senhor. E lembre-se, você pode se relacionar com Cristo hoje. Vai buscar ele, mano. Não perde tempo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!